Dependendo da pressão e da temperatura, as substâncias podem apresentar-se em fases ou estados que nós chamamos de sólido, líquido ou gasoso. O que ocorre nessas mudanças de fases ou estados é uma transformação física, ou seja, eu não altero em nada a composição química das substâncias. O que vai mudar aqui nessas mudanças de fase é o estado de agregação em que se encontram as partículas. Então, quando eu forneço calor ao material que está no estado sólido, esse calor vai influenciar o estado de agregação da partícula. As partículas vão ficar menos ligadas, menos aglomeradas e vai passar para o outro estado líquido. Aqui, enquanto eu forneço calor para o estado líquido, as partículas vão mudar de fase para o estado gasoso. O que é que vai acontecer com as ligações essas partículas ou moléculas? Vai ficar cada vez mais fraca. E aqui no estado gasoso, essas partículas ou moléculas vão estar mais livres. Então, a mudança que ocorre é no estado físico, ou seja, ocorre uma transformação física, e o calor trocado com a substância apenas atua no modo de agregação das partículas, sem afetar sua composição química. Aqui temos algumas mudanças de estados, fases, com seus respectivos nomes. Então, se eu tenho aqui a mudança do estado sólido para o estado líquido, eu denomino de fusão. Do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. A mudança do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Mas na vaporização existem duas subdivisões, que são chamados ebulição ou evaporação. A ebulição é um processo mais violento, tá? Onde eu forneço calor à substância e ela entra no seu estado de ebulição. Ela começa a ferver e mudar rapidamente para o seu estado, do estado líquido para o estado gasoso. Já o processo de evaporação é um processo mais lento. Um exemplo disso é quando a gente coloca a roupa molhada num varal, né? E aí, de forma lenta, a água que está ali na roupa, ela começa a passar do estado líquido para o estado sólido, ok? Então esse processo é chamado de evaporação. Já a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. Quando a gente tem uma mudança de estado do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, a gente chama de sublimação. É um exemplo aí daquelas bolinhas de naftalina, né, que passam do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. O contrário a gente chama de ressublimação. Essas mudanças de estado também sofrem influência não só da temperatura, mas da pressão em que as substâncias estão submetidas. Então aqui eu tenho uma tabela que mostra a pressão em centímetros de mercúrio, tá? E se vocês perceberem aqui, essa tabela relaciona a pressão com o ponto de ebulição da água. E à medida que a pressão aumenta, o nosso ponto de ebulição da água também aumenta, tá? Isso aqui ajuda a gente a entender o funcionamento de um utensílio muito comum nas nossas cozinhas, que é a panela de pressão. Então, a panela de pressão aqui, a temperatura aqui fora da panela de pressão é a temperatura atmosférica, né? Que aqui a gente chama de 1 atmosfera, né? A unidade de pressão em atmosfera é 1 atmosfera. E nessa pressão atmosférica, a água ela entra em ebulição a uma temperatura próxima de 100 graus, ok? Quando eu fecho aqui a panela de pressão, a pressão aqui que a água vai sofrer
ela é muito maior que a pressão aqui fora, é maior do que a pressão atmosférica. Se tivermos aqui dentro da panela uma pressão de 2 atmosferas, tá? Vamos olhar o gráfico. O que é que acontece com a temperatura de ebulição da água? Ela aumenta, ela passa de 98 para 120 graus Celsius. Então, isso aqui, a água entrando em ebulição a temperaturas mais altas, vai facilitar o processo de cozimento dos alimentos. Por isso que na panela de pressão, o cozimento dos alimentos é mais rápido, porque a água aqui, ela atinge temperaturas maiores do que se tivesse sendo aquecida no ambiente com a pressão menor. A gente pode relacionar isso que dependendo da altitude, a água vai entrar em ebulição em temperaturas diferentes. Por exemplo, o Recife, a cidade de Recife está a nível do mar. E a nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Então a água em Recife, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. À medida que a gente está em lugares mais altos, a altitude aumenta, a nossa atmosfera ela se torna mais rarefeita, ok? Eu tenho menos partículas aqui de gás, mas aqui a nível do mar a concentração de partículas é bem maior do que em altitudes maiores. Então o que é que acontece? A pressão atmosférica aqui desses lugares mais altos vão diminuindo, tá? Então aqui em São Paulo, em que eu estou mais ou menos a altitude de 70 e 60 metros, o ponto de ebulição da água vai ser de 98 graus Celsius. Enquanto aqui em Brasília, que a altitude corresponde a 1.170 metros, tá? A nível do mar, o ar aqui vai ser um pouco mais rarefeito, né? A atmosfera vai ser menos densa, então a pressão atmosférica vai ser menor. A água começa a ferver a 92 graus, 96 graus Celsius. Se eu pegar um local bem mais alto, com altitude bem mais alta, como a cidade de La Paz, cuja altitude está entre 3.700 metros, a água vai entrar em ebulição a temperatura de 87 graus Celsius, ok? Então isso aí é devido à diferença de pressão. Nesse gráfico aqui, nós temos o gráfico, né, de aquecimento da água. Então vamos supor aqui que nós temos um sólido, né, que a água está no estado sólido. Ela está a temperatura de menos 10 graus Celsius. À medida que eu forneço calor a esse gelo, que está a menos 10 graus Celsius, o tempo passa e ele começa a aumentar a sua temperatura, até um ponto em que esse gelo começa a derreter, ele começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Nesse ponto, o gelo começa a sofrer uma mudança de fase. Nessa mudança de fase, até ocorrer completamente essa mudança de fase, o gelo não vai aumentar a sua temperatura. Ele vai ficar na temperatura fixa de 0 grau. Então, à medida que o tempo passa, eu forneço calor à substância. Enquanto ela está mudando de fase, ela não vai aumentar sua temperatura. Até que chega no tempo aqui T2, ela passou completamente do estado sólido para o estado líquido. Então ocorreu a sua mudança de fase. E aí, enquanto eu forneço calor, a sua temperatura começa a evoluir. Quando chega aqui num tempo T3, nós temos novamente uma outra mudança de fase, em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso, ou a água se torna vapor. Nesse momento aqui eu tenho uma outra mudança de fase. Então, enquanto eu forneço calor à substância, nessa mudança de fase eu não tenho variação de temperatura, a temperatura se mantém constante.
até o tempo em que o material consegue passar completamente do estado líquido para o estado de vapor, então ele continua aumentando a sua temperatura. O calor que é recebido aqui enquanto o material está mudando de fase, recebe um nome especial, recebe o nome de calor latente. Enquanto o calor em que a substância começa a aumentar a sua temperatura, recebe o nome de calor sensível. Então, o calor latente é o calor trocado entre as mudanças de fase. E o calor sensível é o calor trocado durante as variações de temperatura. Ok? Então, nós ficamos por aqui por hoje.